Boa noite, amigos e amigas. Tudo bem, gente? Uma alegria estar aqui com vocês, começando um novo formato, uma nova temporada de superação. E nós estamos muito esperançosos que vai ser algo novo que Deus tem para nós e para vocês. Eu estou aqui hoje com a minha parceira Ângela. Às vezes ela me deixa na mão, mas hoje ela veio, gente. Estou aqui, olha. Muito feliz que você está aqui. O ano juntas. Não me deixe só mais, tá? Não deixo não. Não pode encostar. Pandemia. E a gente está com uma convidada muito especial que a gente já estava querendo trazer há algum tempo, porque ela tem ricas histórias para nos encorajar a começar um 2021 da maneira correta, com a configuração da nossa mente correta, com a fé da maneira correta, uma fé bíblica, a fé que realmente traz resultado. Ela que é a nossa futura psicóloga, ela é estudante de psicologia, ela é líder de célula da Catedral Metodista aqui de Petrópolis, discípula de Jesus Cristo desde os 13 anos de idade, mãe do Lucas e do Marcos e esposa do nosso querido pastor Hélio Marzullo. Hoje com a gente, muito bem-vinda, Elisete Marzullo. Muito obrigada, prazer, uma honra estar aqui com vocês. Uma alegria poder estar aqui. A gente já vem batendo um papo para trazer o melhor da história da Elisete para nos encorajar, né? Elisete tem muita coisa nessa mochila e a gente não vai querer que você... Não deixa sobrar muita coisa aí, não. Transborda aí na nossa vida, porque eu acredito que todo início de ano, todo mundo, de certa forma, renova a sua fé, a sua expectativa, a sua esperança para o ano. Mas eu acredito que em 2021 tem algo novo, né? Existe uma esperança de como se fosse uma boia salva-vida mesmo, que está todo mundo esperando algo, uma fé mais concreta, algo que realmente nos tire do caos, porque de alguma maneira todo mundo está enfrentando algum tipo de caos. Seja porque perdeu alguém, está vivendo um luto, seja porque está passando por um processo de enfermidade, seja porque precisou se reinventar economicamente, financeiramente, por conta dos ajustes que todo mundo precisou fazer com as quarentenas, com os lockdowns. E então eu acredito que eu tô com peso de responsabilidade no bom sentido, da gente realmente trazer chaves mais do que nunca para que todo mundo possa começar o ano de maneira bem. E o tema de hoje, Elisete, que eu acho que tem muito a ver com a sua história, que a gente escolheu, né? Seguindo o bom plano apesar dos desafios. Eu amo falar do bom plano e, pelo visto, você também. Conta um pouco pra gente de como que surgiu na sua vida essa expectativa de um bom plano. E começa do começo. Você é mineira também, né? De Belo Horizonte, sou filha, são 6 irmãs, né? E aos 13 anos eu me converti, embora nascido num lar cristão, nascido e criado, né? Aos 13 anos eu tive um entendimento, né, do que é ser cristão. Eu atendi ao chamado, né, naquela época fazia-se muito apelo nas igrejas, então quando o pastor fez o apelo após um testemunho de uma missionária da Igreja Batista, eles investem muito em missões. Naquela época eu era da Igreja Batista. Então depois de um testemunho eu me rendi ao Senhor Jesus. E a minha vida verdadeiramente mudou dali para frente, porque nessa mesma época o meu pai abandonou o lar. Meu pai saiu de casa e minha mãe ficou com as 6. Eu tinha 13, a mais velha 15 e a mais nova 1 ano e 9 meses. Então, assim, foi desafios que começaram dali. Desde muito cedo, né? Isso. Aos 16 anos, eu saí de casa. Fui morar com uma tia no interior e aos 19 eu vim para o Rio de Janeiro. Eu deixei a minha mãe chorando no portão, porque eu entendi que o Senhor tinha um propósito para a minha vida e vir para o Rio de Janeiro, naquela época, foi a oportunidade que eu tive de trabalho. Porque em Belo Horizonte, sem estudo, eu não estava tendo nenhum tipo de trabalho. A minha prima ofereceu, eu vim para o Rio para trabalhar em casa de família. E eu fui para Duque de Caxias, morando ao lado
da Igreja Metodista Central de Caxias, onde eu conheci o Hélio, que hoje é meu esposo. Me casei aos 22 e já com 6 meses de casado, o Hélio já assumiu um trabalho de missões também, mas dentro da igreja. Um trabalho missionário no bairro de Belfor Roxo. E ali começou a nossa experiência de trabalhar mesmo na obra do Senhor, não ser apenas crente humano, né? Trabalhar na obra do Senhor. Viver o reino, trabalhar para o reino na terra, né? Um bairro muito pobre, pessoas muito humildes, onde a gente realmente tinha que pôr a mão no arado. E eu comecei a ter experiências com o Senhor, de viver na dependência dele. Tive o Lucas, depois tive o Marcos, não tínhamos carro, era de ônibus. E em 2010, a gente vem para a Central de Caxias, e aí eu começo uma nova etapa na minha vida de dificuldades na minha saúde. Porque em 2010 eu tive a primeira cirurgia na coluna. Tive vários problemas, hérnia, só que o médico errou. Em 2012 eu tive que repetir a cirurgia. O ano de 2012 para 2013 foi um ano de muita dor, literalmente muita dor física, porque eu me limitei muito, até eu me recuperar. Em 2013 eu opero novamente, só que aí é cervical. Em 2014 eu opero novamente para corrigir, porque os parafusos da lombar estavam, não estavam me adaptando, tive que tirar. Em 2016, 2014, né? Em 2016 eu opero novamente a Tireoide. Não, aí eu opero a cervical. A cervical. Então eu tenho 5 cirurgias, 3 na lombar e 2 na cervical. Nesse espaço de tempo, na igreja, fazendo a obra de Deus, mas muita coisa você precisa parar para pensar na sua vida, porque a nossa vida é feita de escolhas. Embora Deus tenha um plano maravilhoso para as nossas vidas, para a vida de cada um, mas nós temos as nossas escolhas. Ninguém é boneco de marionete, não está tudo pronto, você fica esperando cair do céu. Uhum. Você precisa correr atrás, você precisa entender. E o trabalho de Deus no nosso coração, quando nós entregamos a Ele as nossas vontades, os nossos desejos, a gente precisa entender, eu tenho vontade. Uhum. Toda vontade, eu tenho decisões. Nas minhas decisões, eu abro mão de algo para poder ter algo. Uhum. Nas minhas decisões, todas elas vão ter consequências. Uhum. Então, se eu tenho consciência disso, eu paro, penso, reflito para poder tomar uma decisão. Eu não jogo a culpa em Deus. Porque é um plano perfeito de Deus para mim, está acontecendo isso porque Deus quer. Qual é a minha parte? Confiar, entregar. Saber que dentro daquilo que eu escolho, tem a vontade de Deus. Senhor, qual é a sua? A minha, eu tenho que ter discernimento. Qual é a minha vontade? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, e ela está na palavra. Uhum. A palavra revelada, Jesus. Eu preciso conhecer a palavra. Conhecendo a palavra, eu discerno a minha vontade e a vontade de Deus. E a minha escolha, eu tenho que ter consciência. Que a minha escolha não é porque Deus quis e eu fiz a vontade dele. A minha escolha precisa estar dentro do propósito que Deus tem para mim. Quero fazer um parênteses aqui, antes de você continuar até chegar nos dias atuais. Você falou que lá atrás, quando você saiu, você entendeu de Deus que era para você ir. Como que foi isso? Assim, por que eu quero te dar você contar isso pra gente? Porque quem tá nos ouvindo, tá no início do ano, de repente fazendo planos, buscando entender, né, se é da vontade de Deus, se não é, o que eu faço, ou de repente quem não sabe que pode ter esse tipo de conversa com Deus, né, e buscar nele orientação. E também entender, eu acho que é muito válido também para entender essa dinâmica que acontece com as pessoas que você ama, às vezes com um filho jovem,
que está nessa busca de tentar entender o que vai ser da vida dele. Acho que a Elisete passa também um pouco por isso agora nesse momento, daquilo que ela tomou a decisão lá atrás, hoje é os filhos dela que precisam tomar, e ela está nesse papel da mãe dela estava lá atrás, na época, então... A minha curiosidade em cima disso é assim, como foi que você discerniu, Deus te deu um texto, um sonho, como foi isso para você entender que era para você ir? Deus é uma pessoa. Nós nos relacionamos com Ele como pessoa. Então, eu sempre gostei muito de ler. E nessa época, aos meus 16, 19 anos, quando eu saí de casa para vir para o Rio, deixei minha mãe chorando no portão, eu tinha 19 anos. Eu procurava ter um relacionamento com Deus de leitura bíblica, orar, né? E perceber no Espírito. Então, quando você conhece Bíblia, você passa a conhecer a vontade de Deus. A fé, ela é trabalhada. Então, a gente não... Tudo que eu falei até aqui, como que eu consegui isso? Um relacionamento, né? Gastar tempo. A palavra do Senhor fala, amar a Deus sobre todas as coisas. E também o Senhor diz, filho meu, dá-me o teu coração. O coração, que são os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso intelecto, todo o nosso ser, nossa alma, né? Um dia eu coloco isso, porque eu tenho opções, como eu já falei. Mas qual foi o texto dentro desse mergulho bíblico lindo? Que coisa linda poder, com 19 anos, já ter essa sede pela palavra, né? E entender que a palavra é um manual para que a gente possa consultar para seguir a nossa vida, né? Com princípios, com ensinamentos para a vida, em todas as áreas. Dentre muitos versículos da Bíblia, chaves na minha vida, eu posso destacar aqui alguns que, creio eu, me ajudou muito nesse entendimento. Jeremias 29, 11, o Senhor diz, eu que sei que pensamento que tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, eu tenho desejos. O que eu desejo? Se eu desejo, eu coloco isso para o Senhor, eu vou trabalhar a minha fé. Entende? Então, eu não posso dizer para você assim, Deus me deu uma resposta, Elisete vai para o Rio de Janeiro, porque é uma experiência pessoal e cada um de nós precisa ter a sua. Entende? O que Deus fala e ministra ao nosso espírito, a cada um, eu posso entender a mesma palavra pregada e ministrada de uma forma e você receber de outra. Então, são experiências pessoais. Mas o que eu sempre tive como base na minha vida realmente é a palavra. Ler, entender, procurar saber dentro, lendo, conhecendo. A experiência te traz. Eu estou passando por isso. Ela me remota. Ou a palavra ou as minhas escolhas fora da palavra. Eu percebo que quando você conta isso, fica parecendo até que foi a primeira escolha que você fez. Mas pelo que você nos relata do abandono que você sofreu, né, com a sua família, com as suas irmãs, do seu pai, eu percebo que ali você também fez uma escolha, que era de perdoar, porque eu percebo em você uma pessoa livre. E só é livre quem é capaz de perdoar. Sempre foi assim, você logo de início conseguiu... Quando meu pai saiu de casa, eu ainda era muito menina. Porque com 13 anos, embora eu tenha entregado a minha vida para Jesus, é uma menina. Naquela época, né? Não é a mesma coisa de uma menina de 13 anos hoje. Então, as experiências que eu tinha e que eu passei, eu lembro de algumas vezes chorar pela falta do meu pai, procurar entender por que ele tinha agido daquela forma. Mas é aí que entra algo que eu, hoje eu entendo, o cuidado de Deus me guardar. Quando o Salmo 91 fala que nós precisamos estar escondidos no esconderijo do Altíssimo, eu vejo que na minha caminhada o Senhor sempre guardou o meu coração. Porque quando eu percebi o meu coração turbado assim, ansioso, triste. Aflito, né? Triste. Então, meu pai, até os meus 13 anos, foi o melhor pai do mundo.
e aí não só eu digo isso, mas as minhas irmãs que tiveram a experiência de ter ele em casa, nós também tivemos essa experiência. Já as 3 menores tiveram dificuldade para perdoar. Então, do que eu vivi, o meu pai semeou no meu coração, foi suficiente para que eu não me revoltasse contra ele. Mas não porque Elisete é boa, mas porque o Senhor estava cuidando de mim. Então, eu não sofri com a saída do meu pai? Sofri. Chorei muitas vezes. Mas o meu pai, eu sempre olhei para o meu pai como um exemplo para mim. Até ali. Entende? O que ele fez, as escolhas dele, né? Eu não posso simplesmente me colocar num lugar onde o que ele fez prejudicou a minha vida. De certa forma, sim, né? A gente para pensar, analisar de todos os lados, um pai abandonando o lar, passamos muitas necessidades, muitas necessidades, mas em nenhuma delas eu guardei, eu não permiti. Quando eu falo assim, eu não permiti, eu vejo realmente o cuidado de Deus, porque eu não escolhi guardar no meu coração. O meu pai, ou que a minha mãe, ou que as minhas irmãs, ou que terceiros fizessem comigo. Assim que eu casei com ela, eu passei uma experiência que o Senhor permitiu. Até então eu falava assim, é fácil perdoar, porque eu nunca tinha sido ferida daquela forma que eu fui ferida após o meu casamento, onde eu tive ódio. Eu passei pela experiência do ódio. Eu odiei uma pessoa, eu não tenho vergonha de dizer, é a minha cunhada, né? E aí o processo, aqui o espaço é pouco pra gente contar tudo. Mas Deus trabalhou no meu coração, porque eu levei 1 ano e 8 meses para liberar completamente o perdão, para poder novamente olhar nos olhos, poder abraçar, poder conversar. Hoje, graças a Deus, é uma pessoa que eu amo, não tenho absolutamente nada no meu coração que me remote ao que aconteceu, como experiência. Mas o Senhor permitiu, porque como eu poderia falar do perdão se eu não passei pela experiência de perdoar da forma como eu sei o que eu senti? De repente, olho no seu coração de uma forma, mas para mim aquilo foi terrível, porque eu lutei o tempo todo. Eu sentia, eu falava, Senhor, trabalha no meu coração. Eu não quero sentir isso. Eu sei, a vontade que eu tenho é de agir por mim, mas eu não vou agir. Senhor, trabalha no meu coração. Foi uma luta no meu interior muito intensa e que eu aprendi. Então, eu liberei. Eu realmente perdoei. E na experiência de que você libera o perdão, você aprende, pelo menos comigo, eu posso entender como é o perdão de Deus. Né? Como o que eu senti sem que me pedisse perdão, eu liberei, porque Deus nos amou antes mesmo de nós sabermos que Ele existe. Ele nos amou, Ele nos perdoou. Então, é experiência própria. Né? Cada um vai ter a sua. Isso contribui para o nosso crescimento como pessoa, nosso crescimento espiritual, para nós que somos cristãos, crescimento como pessoa, né? Porque a vida ensina. Agora, o que você faz com o que fizeram com você? Não sempre pensei nisso. Essas nossas experiências, principalmente quando a gente leva elas aos pés de Jesus, elas acabam nos habilitando mesmo para ajudar outras pessoas, né? Quando a gente consegue fazer essa mudança mesmo de uma experiência negativa para uma experiência positiva, no sentido de você ver um resultado positivo no final de tudo, né? Sim, eu gosto muito de usar a metáfora do treino, assim, numa academia, ou um peso, quem trabalha com peso e deixa os músculos fortalecidos, né? A gente fala academia porque é um treino intencional, mas tem quem trabalha com carga e tem os músculos desenvolvidos, né? Quem trabalha com peso tem o bíceps desenvolvido. Precisou daquelas cargas, daqueles pesos, daquele desafio para desenvolver aquela musculatura física. Daquele sofrimento, né, também. Porque, por exemplo, no meu caso particular, eu não malho, não faço um exercício físico, isso é uma coisa ruim. Mas, assim, eu não faço, não tenho essa vida ativa.
Mas às vezes a gente olha para alguém que tem a vida muito ativa, um esportista e tal, não sei o que, acha que assim, ele ama o que faz, é tudo maravilhoso e tal, não sei o que. Enquanto a gente quando vai ver, muitos, nossa, sentem muitas dores, sentem muito sofrimento para conseguir chegar àquilo o objetivo que eles gostariam de realizar, né? E eu vejo que nas emoções, no nosso comportamento, na parte comportamental, as escolhas que a gente faz, a gente também é desenvolvido pelos desafios. E você no início falou, quando eu te perguntei, a questão do perdão, eu daria um outro programa só para a gente falar dele, né? A oração do Pai Nosso ensina, perdoa as nossas ofensas, né? A gente ora assim como nós perdoamos. Então, quando a gente não libera perdão, essa oração, ela se torna hipócrita da nossa parte. Como é que eu estou pedindo a Deus para me perdoar assim como nós perdoamos, se eu de fato não perdoo? Né? Então eu sempre gosto de linkar o perdão com o Pai Nosso. Mas eu acho que é uma coisa interessante, a gente, apesar do programa não ser sobre perdão, mas a gente crê que Deus dirige todas as coisas, quando a gente está aqui nesse bate-papo, uma coisa muito importante que Evander sempre falou comigo, que eu levo no meu coração assim, né? É que o perdão, na verdade, ele não é um sentimento. Quando você libera o perdão, você não pode liberar um perdão baseado num sentimento. Porque às vezes o sentimento na hora não é um sentimento de perdoar. Você libera o perdão por um princípio, porque sabe que aquilo ali é uma decisão que você precisa tomar na sua vida. Então você libera o perdão. E aí o sentimento, Deus, eu penso assim, Jesus fica tão feliz que eu tomei aquela decisão, que o sentimento ele vai trabalhar no meu coração. Aos poucos, Deus vai trabalhando aquele sentimento e as coisas vão mudando. Então é ao contrário, às vezes a pessoa quer se sentir bem para tomar aquela decisão. Não, tome a decisão, declare com a sua boca, tome aquela decisão. E a partir dali, o sentimento vai ser trabalhado. As meninas da célula, né, nessa área de perdão, é que você libera. Eu não quero, não estou sentindo, morro de raiva, não sei o quê. Você quer perdoar? Eu quero, mas você quer, eu quero. Então você libera. E o que partir daí, quando você libera, eu perdoo fulano, eu perdoo, você está liberando o Espírito Santo de Deus que trabalha no seu coração, você está dando a ele espaço para ele gerar no seu coração aquele sentimento que é de paz, de tranquilidade, de que você já liberou. Então vai ser uma luta constante. Quando eu falo que eu levei 1 ano e 8 meses para perdoar, 1 ano e 8 meses naquela luta. Estou sentindo, mas eu não quero sentir. Eu decido obedecer a palavra. Exatamente. Né? Então, assim, o espaço que é dado para o Espírito Santo de Deus gerar no nosso espírito o perdão. Sim. Perdoei, mas aqui dentro é o Espírito Santo de Deus que vai fazer vir esse sentimento de novamente poder olhar nos olhos da pessoa, novamente poder reaproximar a restituição, né? Tem pessoas que perdoam e falam ele lá e eu cá. Na verdade, o perdão também tem a parte da restituição. Sim. Você citou como um texto-chave para as suas escolhas e decisões, desde lá atrás até hoje, Jeremias 29:11. Né? Eu queria pegar nele um pouco por causa da questão do... igual ela citou pra gente, né? Porque sou eu quem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, são pensamentos de paz, não de mal, para dar o futuro que desejais. Em outras versões, ao invés de pensamentos, Deus diz através da boca do profeta Jeremias, né? Porque sou eu quem sei os planos que tem a vosso respeito. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. E lhe dar um futuro. Na King James, traz um futuro melhor. Então, eu queria que a gente ficasse dentro desse tema por conta de ser início de ano. E todo mundo está fazendo plano. E algo que arde muito no meu coração é levar para quem estiver nos ouvindo, seja ao vivo, seja no gravado, essa certeza que faz toda a diferença nas nossas vidas, de que o futuro que Deus tem para nós sempre é melhor, né? Salomão já dizia, melhor é o fim do que o começo, né? Você acredita que essa chave na sua mente, porque isso eu falo que é uma configuração na mente, tenha te ajudado a crer de uma forma mais racional, mais consistente para ter o resultado que você teve?
Sim, porque também há outro texto na Bíblia que fala que ao homem é dado planejar, mas a resposta certa Vem do Senhor. da boca do Senhor. Então, planejar é de cada um. Vamos planejar 2021, o que eu quero? Está no caderno, anota. Eu planejo isso. Só que não é porque eu planejo e não deu certo, mas eu planejei. Eu planejo, pertence a mim. Eu vou correr atrás para que isso aconteça. E se de alguma forma o que eu planejei não agrada ao coração do meu pai, ele vai fazer com que aconteça o melhor. Porque é ele que sabe o que é melhor. E aí, quando eu planejo, eu preciso ter um entendimento de que a resposta está com o Senhor. O que vai acontecer amanhã? Esse link é tremendo, né? E eu tava conversando, a gente bateu um papinho ontem pra gente alinhar melhor a nossa conversa e entregar o melhor aqui para todo mundo. E você citou o Salmo 19:14, e ele fecha isso, né? Que vai dizer que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Então, eu acho muito importante, eu tenho certeza, a gente precisa planejar mesmo, botar no papel, transbordar o que está no nosso coração para o papel, tangibilizar os nossos sonhos, né? Colocar data, meta, agora está muito na moda essa coisa do desenvolvimento pessoal, do coaching, que incentiva a gente a fazer isso, como se fosse algo novo, mas Abacuque já estava dizendo lá, escreve a visão, lá atrás. E a certeza de que aqueles planos prosperarão é quando a gente entrega para o Senhor. Se estiver alinhado com o que Ele tem para nós, aquilo vai acontecer. Senão vai acontecer melhor ainda. O que não significa não passar por desafios. Você falou depois que passou por momentos de dor física, né? E tem mais um desafio que o pastor Eli estava me contando, que você é um milagre vivo na questão da audição, de estar nos ouvindo aqui. Fala pra gente um pouquinho desse desafio aí. Então, eu sou considerada deficiente auditiva, eu tenho perda nos 2 ouvidos, neurosensorial de mais de 90%. Eu não uso aparelho, então eu faço a leitura labial. Ouço algumas coisas, eu perdi os agudos e ouço alguns graves. E falando da pandemia também um pouco, né? Eu comecei a perder a audição aos 19 anos. De lá para cá, eu aprendi a romper, no caso, ou superar essa dificuldade com a leitura labial. Não foi feita de uma hora para outra, né? Decorrer. Esse ano de 2020, quando o Senhor me deu a oportunidade de começar a fazer a faculdade, um sonho desde lá dos 19, né? Mas quando eu tive meus filhos, eu preferi cuidar deles, eu abri mão de estudar para poder cuidar deles, porque eu cuidava e deixava na mão de terceiros. E diante de todas as dificuldades no Rio de Janeiro, eu falei, é melhor eu cuidar. Graças a Deus, essa decisão também direcionada pelo Senhor. E no ano passado o Senhor me deu essa oportunidade. Eu vejo como realmente o Kairos de Deus na minha vida, o tempo de estudar. Só que aí eu começo a estudar, 15 dias depois, pandemia, vamos estudar dentro de casa, online, com fone de ouvido. Então, um desafio que continua ainda esse período, né, as aulas começam em fevereiro, continua ainda online, eu vejo que realmente, como você falou, e o meu esposo falou, é um milagre, porque eu consegui todos os dias assistir às aulas e ter um entendimento de tudo aquilo que foi ministrado. Então, qual foi a minha média? Né? Só para você ter um entendimento daquilo que eu peguei ou não, né? A minha média é 9. Então, muitos 10, 9, 8, 8,5, tá? Só um 7,5, porque eu acabei perdendo o trabalho no Você se dedicou então, mesmo. Assim, é um desafio muito grande. Sim. E a Ângela estava levantando, antes da gente começar a gravar, o outro desafio, que era a questão da máscara. Sim, a Elisete, a gente acompanha o Elisete há muitos anos, né, Elisete? Porque antes a gente já está 8 anos em Petrópolis, né? Eu não sei quanto tempo que a Elisete veio. 2009. Vocês foram para Caxias quando?
A gente foi para Caxias em 2006. A gente foi 2007, a gente foi para Caxias. Então. E desde lá de Caxias que a gente acompanha esse sofrimento da Elisete com a questão da coluna dela e ela já com esse problema da audição, né? E aí agora, apesar da gente não conversar muito sobre isso, eu percebi agora na pandemia como foi difícil para Elisete, porque eu sei que Elisete lê lábios. Então, quando eu estou conversando com a Elisete, ou quando tem gente conversando com a Elisete, eu já percebo, né, pela convivência, que eu tenho que falar com ela. Não tem como ler o lábio da pessoa. Que a gente precisa falar olhando para ela entender bem, né? Porque se ela tem 90% da audição perdida, né? Então, a maior parte que eu acredito que ela absorve é a leitura. E com a máscara? Como é que faz? Como é que entende as pessoas com a máscara? É muito difícil, né? É um milagre mesmo, né? É impossível entender. Deus dá a solução. Deus dá a solução. Para mim, nesse período, se fosse digamos que com a pandemia tivesse aula presencial, os professores falando com máscara, não daria para mim, né? E Deus me deu de presente, eu vejo, porque enquanto todo mundo está de máscara, os professores, cada um na sua casa, no seu ambiente, no seu home office, cada aluno no seu canto, a câmera aberta, eu estou vendo o professor falar aqui na minha frente. Então, para mim foi vantagem. Eu não sei se você viveu alguma experiência dessa na faculdade, mas eu acho que é interessante. Você falou que gosta muito de ler, né? Eu vejo que lá a Ângela também, sua casa é cheia de livros também, né, Ângela? Tem acesso a muitos autores, a muitos aprendizados. Olha, eu acho que de nós três aqui, eu sou a que menos, assim, leio, porque realmente não é um hábito, assim, como o Evander. Comparando com o Evander, ele lê trocentos mil livros ao mesmo tempo. Não sei como é que ele consegue. Mas você tem acesso a muita informação boa, né? Seja porque ele leu e te conta, seja pelo seu pai, que é uma biblioteca. Eu pego para ler. Muitas vezes eu acabo não terminando o livro e pegando outro, mas eu pego para ler. Mas o que eu quero chegar, dentro dessa perspectiva, assim, de que Deus tem um bom plano para nós, cada dia mais... Quanto mais eu conheço Deus, mais eu tenho mais sede de conhecê-lo mais e mais eu fico surpreendida de como é interessante. E não era pra gente ficar surpresa, porque se ele que criou todas as coisas, quando a gente tem acesso a algo novo, todo dia eu falo assim, uau, onde eu quero chegar? Muitas coisas que eu aprendo nas minhas leituras, eu falo assim, caramba, a Bíblia já dizia isso lá atrás. Tá acontecendo isso com você lá na faculdade? Alguma coisa que a psicologia traz como algo espetacular, fenomenal e tal, que você já sabia pela Bíblia? Sim, pela Bíblia. Em alguns dos trabalhos, tive oportunidade de poder usar alguns versículos bíblicos, textos bíblicos. Uhum. É aquela coisa assim, você está parado ali ouvindo. Tem coisas que realmente a gente não vai contestar. Uhum. A psicologia ela vai até certo ponto, né? E vida espiritual não entra na psicologia, né? Uhum. Só que a psicologia entra na vida espiritual. Uhum. É interessante porque na própria leitura dos livros, as descobertas que eles vão colocando, né? A gente vendo assim, você vai lendo e fala assim, isso está na Bíblia em tal lugar, isso está na Bíblia em tal lugar, isso concorda com isso. Porque o conhecimento da psicologia está conhecendo o ser humano limitado. Uhum. Né? Aí vai entrar a crença de quem escreveu esse livro, querendo ou não, a crença dele entra, daquilo que ele acredita, do que ele não acredita, as linhas. Então, Jesus já falou, você ouve tudo, retém o que é bom. Sim, eu fico imaginando assim, na biologia, né, você como bióloga, na veterinária, algo que, descobertas recentes, você fala assim, caramba, eu já sabia. Muitas coisas assim, a gente fica, né, na época da biologia, muitas aulas, quando eu fiz a faculdade de biologia, muitas aulas de evolução e outras coisas, a gente absorve, a gente entende, a gente compreende e a gente faz o nosso caminho, né? Porque às vezes não é aquele caminho literal, porque como eu estudei também teologia, eu sei entender a Bíblia sabendo de como foi escrita e a forma como se desenvolveu aquilo tudo. Então, a gente vai criando os caminhos que Deus vai dando daquela direção entre
entre as coisas, porque, na verdade, tudo é ciência. A ciência veio de Deus, né? Ele capacita o homem e é incrível você ver a habilidade que Deus dá para os cientistas, a habilidade que Deus dá para os médicos. E, assim, por mais que muitos médicos achem que a resolução de tudo está na medicina, está naquela ciência, naquele fazer, naquele acontecer, ou quando não tem o que fazer, não tem mais solução, em muitos momentos essas mesmas pessoas são pegas por milagres, por situações extraordinárias que acontecem, situações que até o próprio corpo em si dá uma reviravolta, e isso é Deus, não tem como explicar, é Deus. Muito lindo, eu gosto muito de estudar, de ler, e quanto mais eu leio, mais eu descubro. Parece que ler outras coisas, tendo um pré-conhecimento bíblico, vamos dizer assim, parece que uma coisa ajuda a outra. Você começa a enxergar aquilo na Bíblia, e quando você vai ler a Bíblia, a sua mente enxerga detalhes que são extraordinários. E esse texto de Jeremias 29:11, para mim, ele é algo assim, que ele é um divisor de águas na minha vida, o dia que eu entendi. E todas as vezes que eu estou passando por desafios, eu também já passei por alguns de cirurgias, eu passei já por 3 cirurgias, e todo dia a gente tem desafio, né? A gente levanta da cama fazendo escolhas e enfrentando desafios. E saber que o plano que Deus tem para mim é bom, me faz entender assim, esse desafio que eu estou vivendo, se ele veio do inimigo, Deus vai me guardar e isso vai passar mais rápido ainda. Eu vou orar e ele vai embora. Se ele é fruto de uma escolha equivocada que eu fiz, algum erro meu, alguma falta de sabedoria, ou alguma falta de perdão, eu tenho o Espírito Santo que vai me capacitar para consertar as coisas erradas que eu fiz, né? É o meu GPS, eu falo que é o Espírito Santo, né? Redefinindo rota. Porque a gente faz escolhas erradas, por mais que a gente busque o Senhor, tenha a sabedoria, muitas vezes a gente erra, vai pela vaidade, vai pelo ego, vai pela falta de perdão, o que quer que seja. Cada um tem uma tendência vamos dizer, de erros, né? Uma tendência, caminhos, os seus espinhos na carne. E a gente... Ou se eu, de repente, assim, eu tô vivendo algo, eu não sei se é do, eu creio que não é do inimigo, que eu já orei, aquilo não saiu, eu já pedi a Deus direção, ainda não saiu, porque tem processos que são mais longos, igual você viveu da sua cirurgia, foram anos, né? Como é bom você ter a certeza de que há um futuro melhor do que aquele, e de que o plano e o pensamento de Deus a meu respeito é bom. É muito bom. Isso faz, eu acredito que tenha sido isso, que tenha sido o seu refrigério nos momentos de tristeza, de choro, de angústia, de dor física. É saber se isso vai passar, porque Deus tem um bom plano. É fenomenal isso, né, gente? As experiências que a gente tem na vida, elas servem de aprendizado. Como eu falei, eu vou repetir. O que eu faço com o que fazem comigo, né? Uhum. Quando eu penso nisso, eu não trago culpa e não me limito nisso. Tá? É desafio e não dificuldade para parar. Uhum. Se é desafio, de alguma forma eu preciso ultrapassar. E é nesse momento que eu vejo assim, Deus cuidando, Deus direcionando. Se você procura relacionamento, casados, nós somos casados, né? A intimidade, ela vem não no momento que você saiu do altar e ela é construída, ela é conquistada. Na vivência, a gente adquire a intimidade com Deus também. Sim. Entende? Então, quando você passa a ter uma intimidade com o Senhor, quando vem os desafios, quando vem perdas, quando vem as dores, entende? Esse lugar de intimidade é o lugar de refrigério. É o vale, é o deserto, é a água, o fogo. E o Senhor fala que está junto com a gente. Recentemente vocês passaram, né, pelo Covid, né? Sim. Eu tive em novembro. Em novembro, fiquei 10 dias de cama. E aí, como é que vocês enfrentaram isso? E aí, exatamente, né? Porque todo mundo com medo do Covid. Medo do Covid. Eu vou dizer para você, eu me cuidei naquilo que
falam para fazer. A questão da higiene, chegar em casa, deixar o sapato lá de fora, o álcool gel, lavar as mãos, a máscara, né? Tudo que chega da rua fica aqui, não vai. Então, todos os cuidados a gente estava tendo. Então, eu não esperava que fosse acontecer. Só que aí o Hélio surgiu com febre, nele mesmo não estava, e no outro dia eu já estava de cama. Eu vou dizer para você, sinceramente, eu nunca pensei que eu fosse morrer, que eu fosse ficar internada. Eu tive 2 vezes acordando sem ar, né? E o Hélio ficou preocupado, a gente levantou. O Lucas de madrugada foi lá, comprou o soro. Acho que até o Hélio conversou com você para poder lavar o nariz, o soro. Mas sabe aquela coisa que eu estou vivendo, mas eu não estou com o meu pensamento assim, gente, eu vou para o hospital, eu vou ficar entubada. Eu não tenho isso. E quais os pensamentos que você nutriu para que você passasse bem? Deus cuida de mim. Uau. Ele cuida de mim. Em todos os momentos. Será que eu vou tocar Elisete e vou ficar assim, gente? Elisete, não pode tocar, né? Gente, pelo amor de Deus, quando eu fiquei com Covid, você já pensei em todas essas hipóteses que você pensou que você não pensou, que eu já pensei em todos. Você vê como é que temperamento é Mas diferente. algum pensamento bom você se agarrou. E Lógico, né? Foi o pensamento de que Deus tá no controle de todas as coisas. Eu pensei Né? assim, Tati, eu não sei, Tá eu sou certo. muito radical nas minhas coisas. Eu sou uma pessoa muito ou sim ou não e pronto. Acabou. Está escrito. Entendeu? Nunca fui ficar em cima do muro. Então, um exemplo. Quando eu recebi a notícia que eu tinha que fazer a primeira cirurgia, anestesia geral, pessoas que morrem de medo. Por quê? Se morrer, foi embora, você nem vê. Em todas, eu já tomei 6, 7 anestesias gerais. Eu nunca tive o problema da pressão alta. No momento de ir para receber lá a anestesia, tua pressão 10/6, 11/7. Porque as pessoas têm pressão alta por preocupação. Isso, porque eu não. pessoas que vai operar. Anestesia geral comigo, a minha pressão já foi a 5/2, porque eu já desmaiei antes de ir. A ansiedade, o medo, faz com que a pressão suba, ou você fica morrendo de medo. O que vai acontecer comigo? A última cirurgia que eu fiz para cervical, quem estava do meu lado, a minha filha discípula, a Amanda estava muito preocupada. Ela vai tomar anestesia, vão entubar ela. Tem tuba, né? Eu falei, calma, minha vida está nas mãos do Senhor. E, engraçado que dessa última vez, qual é a música que estava no meu pensamento no momento que eu estava indo para a sala de cirurgia? Aquele cântico. Deus cuida de mim. Eu queimei a carroça. Como é que é o negócio? Queimei a carroça. Qual é? Não, eu sei, mas qual é o texto? O que diz mais? E eu me despedi. Deus me livre! Foi essa música que estava na minha cabeça. Se eu vou pro negócio desse, eu desisto na hora. Ou você confessa. Mas o refrão ela fala, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Vamos ficar com essa Vida eterna, palavra de vida eterna. Já fui pra vida eterna, minha filha. Não, mas a vida eterna, ela começa aqui, né? A gente crê que a vida eterna começa aqui e viver os padrões do céu aqui é a melhor descoberta que tem. Para entender que eu não preciso chegar lá na vida eterna, que a vida eterna começa. O céu começa aqui. Céu na terra. Paraíso é lá. Terra. Céu na terra. Vamos ficar com mesmo, essa tem, perspectiva que é verdade. melhor. Não tenho medo. É bom que vocês me ajudam. Ô, gente, essa conversa é muito boa, mas a gente precisa ir caminhando para o fim para a gente respeitar o horário. Eu queria que você deixasse, já deixou muita coisa boa, mas especificamente que você entregasse uma mensagem, algo que arde no seu coração, quem está nos ouvindo, o que você pode ministrar para quem está nos ouvindo. E após isso, eu gostaria que você orasse como uma intercessora, como alguém que Deus usa. A palavra de Deus nos orienta, né? Orem uns pelos outros, né? Inclusive, em Tiago vai dizer que é para a gente confessar uns aos outros e a oração trará cura, né? Então, Eu já confessei aqui. que você possa ministrar cura para aquelas famílias. De repente a pessoa está olhando e fala, de repente você está olhando e fala assim, gente, mas eu não tenho a fé que a Elisete tem. Mas é justamente porque a gente está aqui, para que ela seja, de repente, uma referência para você de como crer,
sabe? E o Espírito Santo vai tratando da gente, cada um à sua maneira, cada um com a sua personalidade. Tem a Ângela brincando aqui, mas ela tem a forma dela de crer, de acessar o Pai. Eu tenho a minha forma, de repente não vai ser igual a delas, mas o Senhor se agrada do nosso coração, né? O Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele fazia várias coisas erradas, cometeu vários pecados, mas era um homem que tudo que acontecia, ele corria para os pés de Deus e se derramava, e daí saiu os salmos mais lindos que hoje a gente são âncoras, né, para a nossa fé. Então, assim, que você possa entender, assim, se Deus fez na vida da Elisete, Ele também faz na minha. Ele não tem filho preferido, né? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Que você possa ou deixar um texto, ou ministrar, e depois orar pra gente. Um dos salmos também que eu amo muito, que desde a minha mocidade eu medito muito nele, é o Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar-se do Senhor não é eu fazer coisas para agradar a Deus, mas eu me agradar daquilo que Ele faz por mim. Agradar do Senhor, daquilo, dos planos dele. E Ele satisfará os desejos do meu coração. Se eu desejo que está no coração dele, os desejos do meu coração é a vontade dele. E por isso eu creio que Ele responde e Ele faz. Diante dos desafios da vida, algo que precisa estar na nossa mente é que Deus, Ele não está lá em cima, longe, distante. Ele é uma pessoa. E em qualquer lugar que nós estejamos, seja você agora, em um lugar que você estiver, você tem condições de falar com Ele. E com certeza Ele vai te ouvir. Ele está nos ouvindo. A experiência de ter Ele como um pai presente, isso não é de um minuto para o outro. Mas é algo que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Entende? Eu quero crer. Deus é um pai maravilhoso, um pai que cuida. No decorrer de toda a minha vida, eu vejo como o pai que me abandonou, Levi, e Deus me adotou. Deus me adotou no seu coração, Deus me adotou e cuidou e cuida de mim. Então eu não... embora tenha sido abandonada, mas Deus sempre cuidou de mim. Esse cuidado, eu trago para mim um entendimento de tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que eu falei, até o que eu não falei. Quem me conhece percebe, sabe que é o gerar do Espírito Santo de Deus dentro de nós que nos transforma, que nos dá condição para viver a vontade dele e não a nossa. Então, é um desafio, mas é algo que... O que você quer? Parte daquilo que você quer. Porque o que Deus quer é a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. O que eu quero? Eu preciso saber o que eu quero para saber e conhecer qual é a vontade de Deus. Porque senão eu vou viver sempre na dúvida. É Deus? Não é Deus? Porque eu não conheço a vontade de Deus. Mas eu também preciso conhecer a minha. O que eu quero? Eu quero, luto pelo que eu quero, mas eu conhecendo a dele, eu sei, quando acontecer, se foi só a minha, se foi a dele também. Amém. É uma entrega. Amém. Então vamos orar por aqueles que estão passando por momentos de desafios, né? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, louvar e glorificar o teu santo nome, porque é a oportunidade que o Senhor nos dá. Senhor, esses momentos são ricos e preciosos. Hoje, nessa noite, ó Pai, nós estamos aqui para engrandecer o teu santo nome. A todos quantos, ó Deus, que ouviram e estão ouvindo este programa. Deus, toda palavra que aqui foi ministrada, tu tens o poder, ó Deus, de tocar nos corações. Aqueles, ó Deus, que estão sedentos, aqueles que estão passando por dificuldades, situações, ó Deus, que eles não têm visão da resposta, não sabem exatamente o que querem. Eu te peço em nome de Jesus, Deus de poder, entra, Senhor, nos corações, na mente, muda, Senhor, o entendimento, traz a paz que excede todo entendimento, ocupe o coração de cada um, em Cristo Jesus. O Senhor tem sempre o melhor para a vida de cada um que crê. O Senhor Jesus diz que todo aquele que vier a mim de maneira alguma lançarei fora.
Senhor, em nome de Jesus, a todos quantos que nesse momento têm sede e fome de te conhecer melhor, tenham a oportunidade de viver uma experiência com o Senhor. Que o teu Espírito Santo encontre lugar no coração de cada um, para que a tua glória se manifeste, para que a tua vontade seja feita, assim na terra como é feita no céu. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe com uma semana extraordinária, que essa unção liberada aqui alcance a sua casa, a sua vida, os que você ama. Até semana que vem.